Olá, eu sou a doutora Tamires Siqueira, médica otorrinolaringologista, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a cirurgia do nariz e os planos de saúde, as operadoras aí de planos de saúde. Então, o que a gente sempre explica para o paciente é a cirurgia de rinoceptoplastia, que é a correção funcional e também a correção estética do nariz, que envolve aí a manipulação de cartilagens, a reconstrução com enxertos cartilaginosos, as fraturas, tudo isso aliado à parte estética, ela tem uma parte funcional também envolvida. Então, para contextualizar, existe uma categoria chamada rinoceptoplastia funcional. Então, durante essa cirurgia que é funcional, nós realizamos aí para correção de desvios do septo intensos que não conseguem somente ser resolvidos com a técnica convencional de septoplastia, que é feita somente por dentro do nariz. A rinoceptoplastia funcional, ela é indicada principalmente para pacientes que têm o desvio do septo muito tortuoso, também alterações da formação das cartilagens, do posicionamento dessas cartilagens, sejam do topo do nariz ou das cartilagens da ponta, e também a orientação dos ossos nasais. Então, sim, é uma cirurgia funcional e ela está cadastrada aí no Código Nacional de Procedimentos Cirúrgicos, para que a gente possa pedir, por exemplo, ao plano de saúde. Mas isso não difere do fato que há sim um componente estético envolvido. Então, o que a gente precisa explicar para o paciente? O seu plano de saúde, ele pode sim fazer cobertura de alguns procedimentos funcionais, mas ele não irá, e todos sabemos, fazer cobertura de procedimentos estéticos. Então, na maioria dos planos, o que nós observamos? Nós enviamos o que será feito durante a cirurgia da parte funcional. Eu, por exemplo, posso solicitar a rinoceptoplastia funcional, a correção do desvio do septo. Eu posso sim solicitar a correção da hipertrofia dos cornetos nasais, que são aquelas carnes esponjosas do adulto, né? E também posso solicitar a coleta do enxerto de cartilagem de costela para a correção e reconstrução desse nariz após aí a remoção do desvio do septo. Porém, existem outros procedimentos no hall da otorrinolaringologia que não são realizados juntos aí, ou geralmente não são realizados para esse perfil de pacientes. E aí, o que nós estamos vendo em algumas pacientes, né? O questionamento de prévias de reembolso. Então, para contextualizar ainda mais, como que funciona esse processo para solicitação ao plano de saúde, desses códigos da cirurgia funcional ou da sua internação? Então, o paciente precisa fazer uma tomografia computadorizada e, de acordo com os dados daquela tomografia, o que foi laudado pelo médico radiologista, nós temos aí a possibilidade ou não de incluir esses códigos. Ou seja, se na sua tomografia vier, por exemplo, um desvio do septo nasal, eu posso pedir o código de septoplastia. Se na sua tomografia vier hipertrofia do componente mucoso das conchas nasais inferiores, a hipertrofia dos cornetos, eu posso pedir o código de turbinectomia inferior. Eu posso pedir também o código de enxerto cartilaginoso, caso você necessite aí de reconstrução com a cartilagem de costela. Depois que é feito esse documento com base no seu exame e também nos dados da sua tomografia, nós enviamos para análise do plano de saúde. É o próprio paciente que entra em contato com a sua operadora. Então, ele vai enviar um documento meu colocando quais são esses códigos funcionais envolvidos na cirurgia dele, e o plano de saúde vai analisar se vai permitir autorizar ou não esses códigos, tá? Ou seja, eu, doutora Tamires, aqui a clínica Tamires Siqueira, nós não conseguimos interferir nessas alterações das suas operadoras.
E por que nós enviamos essa prévia de reembolso? Existem algumas operadoras que fazem o reembolso de valores referentes a esses códigos funcionais para os próprios pacientes. Ou seja, depois que você for operar, depois da sua cirurgia, nós vamos emitir a nota fiscal da sua cirurgia com todos esses detalhes, com a descrição cirúrgica que fica ali no seu prontuário médico hospitalar, e você dá a entrada nesse pedido de reembolso para sua operadora e ela vai depositar esse valor diretamente na sua conta. Mas o que nós estamos vendo aí, o movimento de alguns profissionais. Muitos profissionais estão colocando códigos, colocando diversos e múltiplos códigos funcionais para justificar uma cirurgia de rinoceptoplastia. E esses dias uma paciente veio me questionar: olha, eu passei em consulta com outro médico, ele me fez uma prévia com muito mais códigos e obviamente um valor de reembolso possível muito maior do que a doutora. Eu queria saber se ela não poderia incluir esses códigos. A resposta que eu dei para essa paciente é que todos aqueles códigos que estavam descritos ali, é muito improvável que o cirurgião dela vá realizar exatamente todos aqueles códigos de todas aquelas cirurgias. Ele colocou códigos de aberturas de seio frontal, de seio maxilar, de seio timoidal, a retirada completa de uma costela, sendo que durante essa cirurgia a gente só tira uma porção da cartilagem, não a costela inteira. Ele colocou códigos de cauterização de artéria esfenopalatina, que é quando o paciente está sangrando internado, ok? Então, assim, é muito improvável que aquele cirurgião vá realizar todos aqueles códigos. Eu entendo que ele fez isso na tentativa de ajudar a paciente a ter um valor de reembolso maior, mas se trata de uma fraude. E essa fraude é muito responsável. Por quê? Para que essa paciente tenha o direito a todos esses reembolsos, ele vai precisar colocar no relatório de descrição cirúrgica do hospital que ele fez tudo aquilo, sendo que, obviamente, ele não fará. Uma vez que ele faz isso, aquele documento é eterno. Então, se esse paciente tiver alguma intercorrência ou algum problema no futuro e for passar por uma auditoria novamente da operadora, do plano de saúde dele, as coisas serão descobertas. E aí é que tá, pessoal. É melhor fraudar a operadora do plano de saúde e depois você ter o risco de sofrer consequências, não sei, perder o direito ao seu plano, a sua empresa pode ser responsabilizada. Então nós lidamos aí com muitos planos empresariais e isso com certeza pode afetar aí o relacionamento com o seu empregador ou para a empresa com a qual você trabalha? Pode, tá? Porque trata-se de uma fraude e tudo é possível diante de uma auditoria. Se o paciente fizer, por exemplo, uma tomografia no futuro e não constar resquícios aí dessa intervenção cirúrgica, pode ser que esse paciente tenha problemas no futuro. Então, além desses problemas, nós temos que pensar também nos problemas legais para o próprio profissional, já que ele foi o responsável aí por realmente escrever uma descrição cirúrgica, solicitar para uma operadora algo que ele não fez e não faria desde o início. Então, assim, pode ser, por exemplo, que esse profissional ele seja impedido de trabalhar com aquela operadora no futuro, que nenhum outro paciente que tenha aquele plano de saúde específico será aprovado aí para realizar a cirurgia com ele. A questão é, vale a pena? Eu, Tamires, não arriscaria a minha credibilidade, nem com as minhas pacientes, muito menos arriscaria o emprego da minha paciente ou o plano de saúde dela por isso. Então, assim, tem muitas pacientes que fazem esse questionamento e o que eu queria passar para vocês eu vou solicitar o que eu vou fazer, o que é necessário que seja feito. Eu não vou solicitar e encher a prévia de reembolso de códigos que são fraudulentos no futuro. Porque não, eu não vou retirar uma costela inteira do paciente. Eu realmente vou tirar um fragmento.
Essas cirurgias de sinusite de abertura de seios paranasais, seios nasais, são indicadas apenas para pacientes com sinusite crônica. E para que todos saibam, uma sinusite crônica é aquela que permanece após 12 semanas. Não é aquele paciente que tem sinusites de repetição. Não é. A sinusite crônica é uma doença otorrinolaringológica muito bem estabelecida e com protocolos. E é diferente, né, da cirurgia de rinoceptoplastia. Para vocês terem uma noção, a prevalência da sinusite crônica no Brasil é de 5% da população. Não é tão comum, por isso não é justificável a abertura de todos os seios paranasais do paciente. Por isso que eu sei que o profissional que solicita todos esses códigos provavelmente não o fará, porque não há essa necessidade. Ele está fazendo sim na tentativa de que o paciente tenha um reembolso maior, mas se trata de uma fraude. E novamente, não vale a pena arriscar a minha credibilidade, a sua credibilidade, o seu emprego, o seu plano de saúde por isso. Então, esse é o recado que eu queria passar para vocês. Então, existem diferenças entre as cirurgias funcionais. Sim, as operadoras de saúde, elas podem auxiliar na cobertura da sua cirurgia, não da parte estética, mas dessa parte funcional. E eu, doutora Tamires, só solicitarei na prévia da sua cirurgia o que eu for realizar, o que você tem a indicação de ser realizado.